Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Todos sejam bem-vindos a este último culto do ano. Um culto de gratidão a Deus, um culto de louvor e adoração. E não poderíamos deixar de apresentar o nosso Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor a Ele. A palavra de Deus, lá em Salmos 111, versículo 1 ao 4 e o 7, versículo 7, versículo 10, o salmista ele traz a seguinte palavra: Aleluia! Na reunião do povo eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo que Ele faz, a glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Que o Senhor seja louvado para sempre. Oremos. Soberano Deus, nós te agradecemos pela esta bendita oportunidade de, antes de encerrar este ano, podermos estar aqui reunidos com os nossos irmãos em sua presença, para te adorar, para agradecer e engrandecer o teu nome. Obrigado a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és um Deus cheio de graça e amor. E todos os benditos preceitos e características que o Senhor tem sempre estão à nossa disposição. Então, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo este culto de adoração ao Senhor, e que o Senhor possa não somente ministrar ao nosso coração, mas nos capacitar a apresentar a Ti uma adoração que seja cheia de amor e cheia de gratidão. Uma adoração que, por mais que haja nosso empenho, ó Deus, ainda não chega perto daquilo que o Senhor é digno, daquilo que é merecedor de receber. Mas nos colocamos em Tuas mãos. Atue sobre as nossas vidas e capacite-nos, Deus. Que o Senhor esteja passeando no meio da Tua igreja e tocando em cada mente e coração. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, louvar o Senhor. Daremos ao Senhor, tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Estamos vivendo agora os últimos momentos de 2025, já celebrando e já profetizando maravilhas para o ano de 2026. E o que temos para oferecer ao Senhor? Para agradecer a sua graça, a sua misericórdia, por termos chegado até aqui. Só podemos levantar as mãos e dizer: Aleluia, obrigada, Senhor. Somos gratos a Ti, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Amém?
bíblica alternada, mas hoje nós vamos fazer leitura bíblica alternada temática. Durante este ano, Deus falou sobre vários assuntos conosco, através da sua palavra, e como disse o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E esta bendita palavra nos ensina a sermos gratos pela vida. Então, leiamos a igreja. Continua. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra, ela nos lembra que somos cuidados por Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta bendita palavra nos lembra também que devemos confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ela nos ensina também a amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ela nos ensina a ter esperança que Deus está cuidando de tudo. Porque eu pensei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por todas essas coisas e muito mais, devemos sempre exaltar o nosso Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Então, com esta ordem que recebemos da parte de Deus, vamos louvar o Senhor. As mulheres estão com a oportunidade.
A igreja do Senhor o adora, louva, mas também agradece através da oração. Vou pedir a irmã Kátia esteja orando e agradecendo pelo amor e pela bondade de Deus, porque a palavra do Senhor no Salmo 118, versículo 1 diz: tem graças a Deus o Senhor, porque é bom e porque o seu amor dura para sempre. Oremos, amém. Grandioso Deus eterno Pai, nós te louvamos, Pai, a tua graça, a teu favor todos os dias, porque como foi lido, Deus, a tua bondade, misericórdia, Deus, todo amanhecer, que seguimos de nós, Pai, nós rendemos graça, porque aqui estamos, ó Deus, nesse final de ano, assim, pé, Pai, com saúde, hoje debilitado, nós estamos aqui, ó Pai, para te adorar e render-te graça pela vida, ó Deus, por tudo aquilo que alcançamos, aquilo que, Deus, não alcançamos, mas tudo, Deus, está no controle do Senhor, e nós, Deus, descansamos em Ti, porque sabemos que o Senhor tem, ó Deus, poder sobre o céu e a terra, e tudo está, ó Deus, no controle das suas mãos. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor. Em nome de Jesus, que te rogo. Amém. Irmão Daniel está com a oportunidade de louvar ao Senhor. Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aqui conosco nessa noite. A última noite de 2025, né, França? Conforme a irmã França deixou no louvor aqui no início, que Deus tem sido fiel às nossas vidas durante todo esse ano que está chegando ao final. E eu louvo a Deus. Eu estou aqui, parece que eu estou pisando numa brasa, que meu pé está queimando muito. Peço que os irmãos estejam orando pela minha saúde. Onde eu trabalhei de uma forte dor de cabeça, e hoje eu estou aqui, mas ela está comungando, meus pés estão queimando, mas eu estou aqui, firme para louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade. Louvemos ao Senhor. Cuida de mim, Senhor. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Canta. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce da escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai e amigo é vontade és fiel em todo tempo. Em todo tempo
Essa fidelidade do nosso Deus é demonstrada através da proteção constante que Ele nos dá, bem como do seu cuidado. O salmista, no Salmo 18, versículos 5 e 6, diz: na minha aflição eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Vou pedir que a irmã Márcia esteja orando ao Senhor. Continuamos adorando, louvando nosso Deus. Família, cantamos para a oportunidade. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar louvando essa noite. Muitos dos irmãos sabem, né, nossa luta esse ano, como as tempestades foram fortes, né, as enfermidades que passamos, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E eu quero falar para os irmãos, nós vamos cantar um louvor que nós vamos declarar sobre a nossa família. E eu quero falar para os irmãos que os irmãos não deixem de lutar pela família. É mais um ano de lutas, de batalhas, né? Mais um ano em que temos que manter a constância na presença do Senhor, nas nossas guerras. Então, profetiza sobre a sua família, profetiza sobre a sua casa. Não desista de orar, não desista de lutar pelos seus. Ainda que tudo pareça contrário, mas não desista de profetizar e de declarar a bênção sobre a família, amém? Amém. Você sabia que pode ser... Em ti
Geralmente no final de ano nós queremos ouvir, geralmente até conduzo as mensagens nesta direção, palavras de ânimo, incentivo, encorajamento, mas diante de tudo que a gente acabou ouvindo aqui, falando, nós de fato devemos encerrar este culto, ou na verdade o ano, com um olhar diferente para o próximo ano. Um olhar de gratidão pelo que passou e um olhar de gratidão pelo que virá. Portanto, o assunto de hoje é exatamente esse: gratidão. E a mensagem nos levará a questionar se estamos entregando ao Senhor o nosso melhor. Oremos. Soberano Deus, eu me coloco em tuas mãos e te rogo que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia de mim, mas acima de tudo do teu povo que estará a ouvir a ministração da tua palavra. A tua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ó Deus, e que ela possa, nesta noite, cumprir os seus desígnios em cada coração aqui presente, e possa assim alcançar o mais profundo do nosso ser, gerando em nós uma transformação, uma reflexão também a respeito daquilo que temos sido e, acima de tudo, uma decisão com relação àquilo que seremos. Abençoe-nos, Deus, ministrando ao nosso coração através do teu Santo Espírito. É o que eu te rogo com o perdão dos meus pecados. Amém e amém. O nosso melhor para o Senhor. De onde podemos tirar uma lição que nos leve a esta reflexão? Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8 somente. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nesse texto é que nessa história vemos dois comportamentos muito distintos: a gratidão de Maria e, contraposta a essa gratidão, o amor de Maria, estava ali o egoísmo e a avareza de Judas. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse detalhe é que isso nos revela que, infelizmente, em meio aos seguidores de Cristo, nós sempre acabaremos lidando com pessoas, vendo pessoas seguindo Jesus em duas condições. Uma,
pessoas prontas para o céu, pessoas que têm amor profundo ao Senhor, que têm temor ao Senhor, que reconhecem todos os feitos de Deus sobre a sua vida. Mas também haverá pessoas que infelizmente estão a passos largos para o inferno, mas estão dentro da igreja. Isso nos revela que em meio a seguidores de Cristo há pessoas prontas, pessoas já preparadas, pessoas que já tiveram seu coração transformado, mas pessoas que ainda precisam rever os seus conceitos e como lida com tudo em sua vida, mas acima de tudo, como ela se relaciona com o seu Deus. A história também nos mostra que os nossos frutos, ou seja, as nossas ações, aquilo que a gente faz na nossa vida, revela o nosso caráter cristão ou o nosso caráter mundano. Como Jesus alertou lá em Mateus capítulo 7, versículo 17, a respeito dos frutos. E ele disse: assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. Então, queridos, dentro da igreja de Cristo, e aí muitas vezes nós vemos isso externando, indo para o mundo, e o mundo se apoiando nos escândalos que se apresentam por aí. Infelizmente, desde sempre houve pessoas que geram frutos do Espírito, mas há pessoas que geram frutos da carne. A história também nos mostra o quanto o nosso Deus é misericordioso. Para se ter noção do motivo de indignação de Judas, o porquê que ele estava tão abismado, indignado com isso, a gente precisa entender o que estava monetariamente acontecendo ali. Aquela unção que Maria usou para ungir os pés de Jesus foi com um produto de um alto valor. Se Maria, irmã de Lázaro, tivesse vendido aquele frasco, ela tinha o suficiente para que uma família pobre se mantesse durante um ano. Eu vou representar isso em números para que fique melhor. Eu não sei quanto que está, mas imagine que um pedreiro está cobrando aí sua diária em R$125. É isso? Para mais, um pouquinho para menos, para em torno de R$125. Consideremos que nos 30 dias ele trabalha 25 dias. Isso dá 3.125. Em 12 meses ele terá ganho 37.500. Agora imagine 37.500, o que você pode fazer com ele e você simplesmente colocar nos pés do Senhor Jesus. Queridos, tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, a gente precisa ter muita atenção. Judas alegou que aquele bálsamo poderia ser vendido e dado como dinheiro aos pobres. Contudo, suas palavras eram contrárias em ações. Porque ao mesmo tempo que ele diz: olha, vamos ser altruístas, vamos abençoar famílias pobres, famílias necessitadas, o que ele fazia? Roubava o dinheiro da igreja. O que ele na verdade estava visando ali era uma oportunidade perdida. Imagine esse montante em suas mãos. Seria mais oportunidade ou uma oportunidade maior de se beneficiar e não beneficiar os outros. Seria mais uma oportunidade de roubar. Vemos aqui um homem egoísta, um homem avarento. As características de Judas predominavam o seu ser, e por mais que ele viesse a dizer alguma coisa, as suas ações, o seu pensamento sempre traíam. E se um dia ele viu o Senhor Jesus como Messias, isso se perdeu no caminhar ou no convívio com Jesus.
Se um dia ele viu benefícios de ser um seguidor de Cristo, com o passar de tempo, sem deixar-se ser tratado, moldado em sua mente, em seu coração, isso deixou de ser o objetivo dele, de ser um seguidor, um cumpridor das orientações de Jesus. Se um dia houve amor a Deus, amor ao Senhor Jesus, isso foi perdido porque a sua ganância continuava mandando nos seus interesses esses egoístas, a alegria de ter sido chamado pelo Mestre, imagine, irmãos, de ser escolhido pelo Messias, a alegria de fazer parte de algo que seria para toda a eternidade. Isso se perdeu em meio aos seus desejos, em meio aos seus caprichos, não se tornando mais suficiente para vencer a sua péssima personalidade. Queridos irmãos, o nosso Senhor, Ele dá a oportunidade a todos nós. Todos os dias, durante todo esse ano, Ele nos deu a oportunidade de sermos transformados, de sermos tratados. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente as decisões erradas que nós tomamos. Ele sabe exatamente o que nos dá prazer, mesmo que fira o seu coração. Mas Ele continua investindo em nós, nos dando oportunidade de libertação, de transformação. Mas Judas não aproveitou essas oportunidades. Contudo, no coração de uma adoradora que amava o Senhor Jesus, Maria, havia uma gratidão pela bênção alcançada. E essa gratidão não foi momentânea, essa gratidão não foi naquele momento em que ela viu o seu irmão sendo ressuscitado. Essa gratidão perdurou no seu coração, tomou conta do seu ser, a ponto de não somente ficar contida nela, mas ela externar isso para o Senhor e diante de todas as pessoas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é: a nossa vida retrata isso, irmãos? Uma vida de gratidão, de amor profundo ao Senhor? A oportunidade de agradecer pela ressurreição do seu irmão não poderia passar em branco. Ela estava ali diante do Senhor e com o coração transbordando de gratidão e amor. Ela considera que o seu melhor, o melhor que ela tinha, aquilo que ela tinha de mais precioso, de maior valor, seria pouco para demonstrar o seu contentamento e a sua gratidão. A sua primeira oferta, irmãos, foi material. Mas a segunda foi sem valor monetário nenhum. A primeira oferta foi de grande valor, como nós bem vimos aqui, se colocássemos nos dias de hoje, um valor alto, considerável. Mas a segunda oferta não teve valor nenhum, mas foi mais precioso ainda do que a primeira oferta. Ela solta os cabelos e faz deles uma toalha para secar os pés do mestre. Tirando a questão da cultura, onde a mulher judia, o cabelo, tinha um significado todo especial, mesmo nos dias de hoje, se nós víssemos uma mulher fazendo isso, nós ficaríamos espantados. Como? Pegar o seu cabelo para enxugar os pés de alguém? Como fazer isso? Mas para Maria nada importava. Não importava o que as pessoas viessem a dizer, não importava o que as pessoas viessem a pensar dela. O que importava para ela era a felicidade de ter um relacionamento próximo com o Senhor Jesus, a oportunidade de externar a sua gratidão e o seu amor, e ela não mediria esforços para isso. Queridos irmãos, o ingrato e cobiçoso, ele não entende essas coisas. Ele vive a lamentar e a reclamar até mesmo das bênçãos que ele tem. E às vezes as bênçãos estão passando pela sua vida e ele não consegue enxergar nada. O seu olhar está sempre voltado para fora. O seu olhar está sempre voltado para aquilo que não está em suas posses. Ele quer sempre mais, ele deseja sempre mais, e por mais que ele
seja abençoado. Ele não reconhece o favor de Deus na vida dele. A bolsa de bênçãos está repleta, mas ele sempre quer mais. E aquilo que está dentro da bolsa de bênçãos não é o suficiente para ele. O egoísta não vê sentido num ato de amor e fidelidade. Ele não aceita que todas as coisas possam cooperar para o bem dele. Para o egoísta, somente as coisas que é agradável a ele pode cooperar para o bem dele, porque ele só olha para aquilo que ele quer, para aquilo que é o interesse dele. Ele não consegue ter a fé, a confiança que Deus ama ele, que Deus está cuidando dele, mesmo quando as portas estão fechadas, há o amor do Senhor ali. Mas para aquele que é cobiçoso, aquele que é egoísta, ele não consegue, porque o relacionamento com Deus só é funcional se for alinhado com aquilo que ele quer, só é funcional se for alinhado com os seus desejos egoístas. Tiago, ele nos alerta lá no capítulo 4 do seu livro, versículo 3, dizendo: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Essa é a realidade do egoísta, porque ele não tem amor, não tem gratidão, ele não consegue ver a ação de Deus em seu favor. Precisamos nos questionar, irmãos, o quanto nossos pensamentos e ações estão próximos ao exemplo de Maria ou de Judas. Maria não olhava para longe a origem das bênçãos, não. O foco dela era Jesus. Ela se dedicava, ela entregava o seu melhor para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a honra. Aquele que tanto fez pela família dela, não poderia ser esquecido. Ela poderia fazer muitas coisas, mas ela escolheu agradecer por tamanha bênção, e não foi somente bênção dela, mas bênção da sua família. Precisamos olhar para a nossa vida e sermos gratos, irmãos, e pensar como salmista: que posso eu oferecer a Deus o Senhor? Precisamos nos questionar: o que eu vou fazer hoje a Deus o Senhor? Quando eu estou no trabalho, o que eu posso ofertar ao meu Deus, o meu Senhor? Quando eu acordo pela manhã, o que eu posso oferecer ao meu Deus, o meu Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? O que eu faço da minha vida não é interesse somente meu. O que nós fazemos na nossa vida não é simplesmente, não pode ser simplesmente gastar as bênçãos do Senhor, mas ter intimidade e fazer da nossa vida um momento de adoração, de exaltação a Deus. Vivermos sendo gratos, em tudo que fizermos sermos gratos e externar isso para as pessoas. O nosso propósito de vida precisa ser o de vivermos para a glória de Deus e fazer isso com tudo que consideramos de grande valor para nós. E lembre, não estou falando de questões monetárias, eu estou falando disso, de coração, do teu entendimento, das suas capacidades. Será que temos disposição de abrir mão de algo precioso para nós e colocarmos aos pés do Senhor? O que te é precioso? Maria entregou o material, mas também se entregou. Ela não entregou algo, ela se colocou diante do Senhor. É como se ela te dissesse: Senhor, eu abro mão de tudo que possa ser admirado pelas pessoas, tudo que seja elogiável aos olhos das pessoas, tudo que eu sou como pessoa, e coloco aos seus pés. Isso é reconhecimento, isso é gratidão, isso é amor, isso é
confiança, é saber que o Senhor tem dado o melhor. Eu não sei, queridos, aquilo que de repente te é precioso, um pensamento, um jeito de ser, um jeito de lidar com as coisas, um jeito de resolver as coisas. O Senhor quer ver você com o coração grato, e de repente essa é a oportunidade. É você abrir mão dos seus conceitos, do seu preconceito, abrir mão daquilo que você acha ser precioso para ti, mas que na verdade o Senhor quer trabalhar nisso, através disso, e colocar diante do Senhor. Será que estamos dispostos a orar para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa? Senhor, eu desejo isso, mas seja feita a tua vontade. Talvez você tenha gratidão e amor a Deus, mas Deus deseja que a sua oferta de amor seja primeiramente direcionada ao próximo. Pode ser essa a condição, que a sua oferta de amor está pronta a receber, mas antes você tem que, antes de colocar alguma coisa no altar, você tem que resolver algo com alguém, com o teu próximo, um pedido de perdão, o reconhecimento dos seus erros, um comportamento humilde, com um pedido de ajuda. Essas são ações que mostram um coração quebrantado, irmãos, um coração transformado, um coração contrito. E o coração dessa forma Deus não rejeita, é a nossa adoração ao Senhor. Por isso que Maria apresentou ao Senhor Jesus com aquela atitude dela ali, um coração contrito e quebrantado. A história da família de Maria é de vitória, mas se tem vitória, significa que houve luta, batalha, dificuldade. Existem crentes que no lugar de Maria estariam certamente a reclamar da situação que vivenciou, a situação difícil que passou. São pessoas que não conseguem ver uma vitória e glorificar a Deus por isso em nenhum momento da sua vida. Passam o tempo todo reclamando e lamentando, só conseguem observar e deter as derrotas, o que não tem, o que perdeu, mas dificilmente enxerga o que tem, o que o Senhor tem feito, e valoriza isso. Tudo atrapalha, e às vezes até mesmo as bênçãos. As bênçãos são recebidas e acabam a se tornar empecilhos para adorar ao Senhor, como foi o caso de Judas. Ele recebeu a bênção de ser escolhido, de caminhar com o Mestre, com o Senhor, e essa bênção, em vez dele aproveitar, acabou ele tornando isso como uma dificuldade para a vida dele. Mas por que, irmãos? Porque não tinha um coração quebrantado, não tinha um coração cheio de amor a Deus, mas sim aos seus desejos, sim à sua visão de vida, e ele não queria abrir mão disso. O egoísmo toma conta de um coração assim, e não há como sentir o Senhor operando em todas as coisas. Quem assim vive. Não há como sentir o Senhor conduzindo todas as coisas, porque sempre há desconfiança. Sempre há desconfiança. Será que Deus está nisso? Será que de fato isso vai dar certo? A história de Maria nos ensina que devemos permanecer confiantes no Senhor, irmãos. Mesmo quando as coisas não saem conforme o nosso desejo, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos, pois não há prova e nem tribulação que venhamos passar sem o Senhor estar presente. Em todas as circunstâncias, o Senhor se faz presente naquele que tem um coração grato, cheio de amor ao Senhor, aquele que vive em adoração ao Senhor. Mesmo quando a derrota era certa, com a morte do seu irmão Lázaro, Marta e Maria não reclamaram, elas não murmuraram. Na dor
confiaram que o Senhor fez e faria o melhor para a família dela. Veja, João 11, versículo 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é palavra de reclamação, não. Aqui não tem lamúria, não. Estas não são palavras de uma pessoa que está com ódio, com raiva, com rancor. Esta é uma palavra de uma pessoa que confia no seu Senhor, que sabe que se o Senhor, e se fosse da vontade do Senhor, as coisas seriam diferentes, o resultado seria diferente naquele instante. Estas são palavras de confiança, de fé, de que estando o Senhor presente no pior cenário, nada vai ser diante do amor, da fidelidade e do poder de Deus. O pior cenário que pode ocorrer na nossa vida, nada é diante do amor, da fidelidade de nosso Deus. Contudo, há um último detalhe que eu quero te chamar a atenção. O texto informa que o local ficou tomado pelo bom cheiro que estava nos pés de Jesus e no chão. Vamos lá, versículo 3. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O ambiente ficou cheio do perfume. Mas quando as irmãs passam aquele pano, com aquele produto cheiroso dentro de casa, quando termina de passar, fica alguma coisa do cheiro do pano? Mas imagine se você faz isso com o seu cabelo. Você pega o teu cabelo e passa com o produto. Será que não vai ficar o cheiro do produto no teu cabelo? Vai ficar. Quando temos atitudes como a de Maria, somos contemplados com o bom perfume do Senhor em nossa vida. Adquirimos o bom cheiro do Mestre, irmãos. Você apresenta o teu melhor ao Senhor. Você dedica o teu melhor ao Senhor. E de repente algo está acontecendo contigo, você não entende. Você só entregou o teu melhor ao Senhor, você só fez o seu melhor para o Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, ele escreve a respeito disso na sua segunda carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, e compara o que aconteceu com Maria. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Conseguimos associar uma situação com outra? Quando analisamos a nossa vida com coragem e sinceridade, enxergaremos não só vitórias, irmãos, mas também algumas derrotas, decepções com outros, conosco mesmos. Veremos sonhos frustrados, por vezes o medo tenta nos dominar, tenta nos impedir de seguir em frente. Mas precisamos ser gratos ao Senhor, precisamos externar o nosso amor ao Senhor, porque em nenhum momento destes estivemos sozinhos. O Senhor esteve conosco e nós precisamos externar a nossa gratidão ao Senhor. Volto a dizer, não somente aqui, mas na maneira como nós vivemos a vida que o Senhor tem nos dado. Quando o nosso foco é Jesus, as demais coisas, inclusive as ruins, passam a
nosso alvo, o nosso olhar sempre vai ser para o Senhor Jesus. Nós olhamos ali a dificuldade, mas imediatamente lembramos do Salvador da nossa alma. E através da graça de Deus, Ele nos dá um coração grato, um coração que nos impulsiona a tentar fazer e entregar o nosso melhor, por amor, por gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Neste ano o Senhor te abençoou, neste ano o Senhor te livrou, neste ano o Senhor te guardou, neste ano o Senhor te capacitou. E como está o teu coração? Como foi a tua vida? Ela externa esse cheiro, esse aroma agradável de Cristo em você? Mesmo quando a nossa situação não é a melhor, irmãos, temos condições de fazer isso. E através disso, pela misericórdia de Deus, através do coração grato, através do coração cheio de amor, aonde nós estivermos, nós estaremos externando um aroma agradável às pessoas. O aroma de Cristo, o aroma dos céus, o aroma de pessoas salvas, libertas, transformadas, porque estamos cheios de amor e gratidão ao Senhor. Estamos passando pela prova, mas ainda assim estamos sendo gratos ao Senhor. E as pessoas olham para você, elas olharão para a tua situação e verão, sentirão algo diferente. Este algo diferente é este aroma agradável que vem da parte do Senhor na sua vida. E através disso, o bom perfume das nossas ações, dos nossos pensamentos dedicados a Deus, é deixado aonde quer que nós passamos. Todos saberão que somos seguidores do Senhor Jesus, mas não um seguidor qualquer, mas alguém cheio de amor e gratidão ao Senhor. Alguém que não perde a oportunidade de entregar o seu melhor ao Senhor. Alguém que não pensa duas vezes em abrir mão dos seus interesses para fazer a vontade do Senhor. Uma pessoa fiel, uma pessoa grata, uma pessoa que, independentemente da vitória ou da derrota, está cheio de alegria da presença de Cristo em sua vida. Agradeça, louve o Senhor, adore o Senhor, glorifique o nome do Senhor, pois Ele conquistou grandes coisas para você, não somente neste ano que está passando, mas durante a tua vida, a vida que passou, mas acima de tudo, a que virá. Grandes coisas o Senhor tem preparado para você, mas você não precisa esperar para ser grato. Você pode ser grato agora. Você já pode agradecer ao Senhor pela grandiosa vitória e livramento que Ele trouxe para a tua alma, pela libertação que Ele te trouxe, pela salvação que Ele te ofertou, por tudo que Ele conquistou para ti na cruz do Calvário. Viva uma vida de gratidão. Viva uma vida em que as pessoas, ao passarem, ao conversarem contigo, ao estar em contato contigo, sinta o cheiro do Senhor na tua vida. Mas para isso, seja como Maria. Seja grato ao Senhor. Agradeça e engrandeça o nome de Cristo Jesus. Vamos começar agora? Vamos começar? Então feche seus olhos. Agradeça o Senhor, porque de repente em algum momento da tua vida você não foi Maria, você foi Judas. Em algum momento da tua vida você só olhou para aquilo que você queria, não se importou com aquilo que o Senhor oferecia. Você tem olhado para aquilo que você não tem e tem deixado de olhar para aquilo que o Senhor tem te dado. Talvez você não esteja valorizando as suas lutas, mas até mesmo elas, as suas lutas, há o amor do Senhor, porque Ele se faz presente, está cuidando de você, está transformando, te amadurecendo, te fazendo uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor, aumentando a tua intimidade com Ele.
pelas suas misericórdias. Agradeço ao Senhor pela família que, mesmo que não seja perfeita, você tem. Quantas pessoas hoje estão sozinhas? Quantas pessoas hoje estão abandonadas? Agradeço ao Senhor pelo pouco de saúde que você ainda tem, porque há pessoas que nunca gozaram de saúde. Por tudo que o Senhor tem feito, Deus, te somos gratos. Mais do que isso, Senhor, que o Senhor nos leve a vivermos uma vida em que, em tudo que somos, em tudo que vivemos, e como vivemos esta bênção chamada vida que o Senhor tem nos concedido, nós possamos viver uma vida de gratidão ao Senhor, estarmos dispostos, ó Deus, a ouvir a sua voz, a atender os seus apelos e a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor pede das nossas vidas. Que não tenhamos nada como valor que não seja o Senhor, ó Deus, e tudo que o Senhor nos pedir, seja dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos desejos, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, nós estejamos com uma coragem para colocar diante de Ti, ó Pai, mas também com o coração cheio de amor, por termos a oportunidade de termos o Senhor como nosso bendito Salvador. Que o Senhor abençoe o Teu povo, ó Pai. Que o Senhor tenha um ano de 2026 cheio de bênçãos, mas de entendimento daquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um. E não somente entendimento, mas coragem, atitude para colocar em prática aquilo que é a Tua vontade. Guarde, livre, transforme, capacite, faça a Tua obra na vida e através da vida dos Teus servos, Deus. E desde já nós Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor estará derramando sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo sim e pelo não. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas e seja com todo o Seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus, para agora e para todo sempre. Amém e amém. Ministério de louvor.
te alegrar. Vamos deixar a galera sair dos nossos lugares.